Olá, eu sou a Andrea Repsold, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje recebe Alex Burhain. Ele é CEO da Limpano, que é uma indústria nacional com 64 anos de atuação no setor de limpeza doméstica. A formação do Alex é na Harvard Business School, ele é neto do fundador da companhia e representa a terceira geração da família à frente do negócio. E lidera uma recente forte ciclo de expansão, modernização da empresa. Fizeram investimentos na casa de 50 milhões e vem implantando uma forte verticalização dentro da companhia, que hoje já contempla mais de 90% dos insumos que eles utilizam. Outro marco na empresa foi a transformação estratégica que passou nos últimos anos, destacando principalmente a aquisição e relançamento da marca ODD. A marca que faz parte da nossa vida, né? Assim, quem não tem um produto em casa, né? E movimento que impulsionou o crescimento da companhia e possibilitou também o lançamento de produtos de novas categorias, como lava-roupa, e ampliou a presença do varejo. A gente tem aqui alguns produtos hoje aqui bem bacana. E a primeira coisa que eu falei com ele, garanto que todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo hoje, tem algum produto limpando em casa, não é isso? Então, eu queria que você contasse um pouco que vocês são uma das últimas empresas cariocas que ainda permanece no Rio, né? Porque mais de 60 anos atuando e estabelecida no estado do Rio de Janeiro, que é maravilhoso para o nosso estado, né, para a economia do nosso estado. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que esse histórico da empresa, o seu histórico e o histórico da empresa, para que a gente conheça um pouco mais a Limpano. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e a gente poder contar um pouco da história da Limpano, a história da nossa empresa. E super acompanho os seus podcasts, as suas entrevistas, e é sempre super interessante. Então, estou honrado de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. A Limpano, bom, depois desse resumo ótimo aqui que você fez já, né, André? É isso, a gente é uma empresa terceira geração, o que no Brasil já é a estatística já joga contra, 15% das empresas no Brasil terceira geração sobrevivem. Então, tem o desafio natural, a questão da sucessão. É uma empresa que carrega o legado da família, começou pelo meu avô, imigrante, alemão, judeu, fugindo da guerra, vem para cá, sai no porto do Rio de Janeiro, não falava uma palavra de português, suava, trocava 3 camisas por dia, porque era grande, meio gordo. E ele começou aqui como representante comercial, da indústria têxtil lá de Santa Catarina, que era a turma que ele conseguia falar alemão, então foi uma maneira fácil dele se conectar nesse primeiro momento para começar a vida. E o primeiro negócio da empresa foi de representação, há mais de 64 anos, começou antes até da Limpano. E uma das verticais que era do têxtil era vender flanela e pano de chão. E em um momento, meu pai já começando a trabalhar com ele ali, com seus 18, 19 anos, falou, pô pai, vamos a gente começar a costurar em casa, ficar mais próximo de entregar para o cliente, né, aqui no Rio, né, para as lojas de cama, mesa e banho, que eram muito importantes na época. E aí era o escritório ali na Rua do Senado, no centro do Rio. Então tinha os vendedores da representação e tinha ali 2 costureiras junto com o escritório, junto com a máquina de datilografar, né, fazendo a costura, fazendo os panos, e assim começou a parte dos panos, né. E assim foi até a década de 90, quando a gente resolveu lançar primeiro as esponjas. O Brasil tinha aberto para importação, né? O Collor abriu a importação para o Brasil, imediatamente o mercado ficou inundado de produtos têxteis mais baratos do que no Brasil. Fabricar no Brasil tem esse desafio, é caro, é oneroso, é um caso à parte aqui que a gente poderia falar. Então, a gente já estava começando com as esponjas, foi a sorte, e assim foi, as esponjas foram crescendo. E depois a gente entrou na linha de químico, e mais recentemente, como você comentou, a gente teve a super felicidade e o privilégio de conseguir comprar a marca ODD. É o primeiro detergente do Brasil, foi lançado em 1951, e que a gente resgatou ele estava adormecido, era uma marca adormecida, e a gente relançou ele, tem 6 anos agora, para ser exato. Fabricado aqui no Rio de Janeiro. Isso que eu ia perguntar, a fábrica é no Rio? Fabricado no Rio de Janeiro, é a fábrica mais moderna de produto de limpeza aqui do nosso estado. O estado da arte, assim, eu quando vou lá eu me surpreendo, assim, falo, caramba, daqui tá moderno, né? Eu que vim com uma indústria sempre pequena, difícil, né? Vendo como é que foi a realidade, né, para chegar até aqui. Então é isso, essa é uma história resumida aqui da nossa empresa. E onde é que está estabelecida a indústria aqui no Rio? São 2 fábricas aqui no Rio, uma fica na Pavuna, quer dizer, quando a gente saiu da Rua do Senado, né, que depois começou a virar indústria, não tinha como ter lá 150 costureiras, foi o nosso auge de costureiras na época do pano.
A gente comprou esse terreno lá na Pavuna, que é onde a gente tem a nossa fábrica mais antiga, né, que está lá há 50 e poucos anos. E de 15 anos para cá, a gente tem uma outra fábrica que a gente começou do zero em Queimados, que é um município mais na Baixada, na própria Dutra. E a gente tem essas duas unidades aqui no Rio de Janeiro, fabricando mais de 90% do que a gente comercializa. E hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas com essa questão da limpeza. A pandemia foi um marco de mudança nisso? Foi. O brasileiro sempre foi engraçado, teve uma característica do brasileiro que ele sempre foi muito higiênico, né? Independente da classe social. Podia estar uma renda um pouco mais apertada, você entra na casa, do jeito dele, a casa era sempre limpa. Aquela velha história, botava a panela na janela, a panela brilhando, para mostrar que a casa era limpa, higiênica, né? Aquela coisa mais antiga. Hoje em dia, a turma jovem nem sabe o que é isso, que a panela de aço ser escovada. Mas era uma forma de sempre mostrar limpeza. E a pandemia, obviamente, além de um consumo maior naquele momento, né? Produto de limpeza se tornou realmente uma necessidade essencial ali. O consumidor começou a perceber que existem produtos de limpeza específicos para cada utilização. Uma coisa que o brasileiro sempre teve como uma característica engraçada, quando a gente fazia pesquisa, o brasileiro adora fazer alquimia na limpeza. Ele sempre tinha uma receitinha, mistura um vinagre com álcool, com amaciante, 3 gotinhas de pozinho de plim-pim-pim, que limpa, amacia a roupa, limpa o teto e o banheiro fica cheiroso, tipo quase um negócio desse. Isso existia muito antigamente, mas depois da pandemia eu diria que o brasileiro aprendeu a ler rótulo, aprendeu que existe produto para necessidade específica, que tem utilização correta, que existe dosagem, que tem que ser respeitada a dosagem, tanto do ponto de vista de rendimento, tanto do ponto de vista de qualidade de limpeza e eficácia na tarefa. Então foi um momento assim que eu diria que foi quase um divisor de águas para o consumidor brasileiro. E essa questão do cheiro, né, também. As pessoas estão muito conectadas com o aroma da casa, né? Isso mudou a linha de produtos de vocês, porque as pessoas estão muito preocupadas com isso também, né? Cheiro de casa limpa, né? Isso. O brasileiro, né, é muito particular, né? A gente é um continente, por acaso, é um mérito aqui dos nossos colonizadores, né, de fazerem com que a gente fale o mesmo idioma e tenha a mesma moeda corrente. Porque os hábitos de consumo, André, são completamente diferentes. É verdade. Então, o produto que a gente usa aqui no Sudeste, no Nordeste, as fragrâncias são diferentes, as intensidades... Que interessante, não sabia isso. Super diferente. Então, ainda tem esse equilíbrio de como é que você padroniza uma fragrância que tenta agradar a todos, né? O que é muito difícil, dificilmente você vai agradar a todo mundo, por isso você tem várias fragrâncias. Mas o brasileiro, ele gosta muito da fragrância, ele gosta da sensação da funcionalidade, com a sensação da casa limpa, do cheiro, do limpeza. Você entrar em casa, aquela sensação de essa casa foi limpa, essa casa é uma casa higiênica. E ainda mais quando você tem filhos, você tem uma família, você realmente quer que isso permeie a sensação da casa. Então, isso funciona muito e as fragrâncias têm um papel muito importante nisso. E é uma característica constante desse setor, da gente ter que adaptar as fragrâncias. Fragrância é meio que quase que moda, é a cor da moda, é o corte, é o tipo de, né, comparando com roupas, né, de forma de se vestir, então anda muito em paralelo isso. E como é que acompanha essa tendência, né? Porque deve ter, o que é isso? Pesquisa mundial? Eu fiquei curiosa agora, porque é realmente a tendência. Você às vezes vai no mercado e vê que lançaram aí, sei lá, chá branco, aí lavanda, né? Então tem umas ondas, né? Tem as ondas e tem os movimentos que são mais constantes, né? Então, você comentou muito bem, chá branco por uma questão de rede social, foi uma história muito, muito interessante, até quase com um case de marketing, se tornou uma fragrância das mais importantes no setor no Brasil, num curtíssimo espaço de tempo. Mas você tem as fragrâncias tradicionais, o que muda é a intensidade e a linha olfativa. Então você pega um lava-roupa lavanda, por exemplo. Lavanda é lavanda. E eu adorei o Relax aí, é maravilhoso. Você dá vontade de comprar, né? Que bom! Senão que a turma lá foi super competente. Mas a lavanda ela vai mudando. Existem linhas olfativas de lavanda. Uma lavanda mais fresca, uma lavanda mais que te remete à coisa do dia, uma lavanda que te deixa com uma sensação de frescor. Existe aquela coisa da lavanda, mais, né, da lavanda das águas de lavanda, que é aquela coisa um pouco mais fechada. Então, as próprias fragrâncias tradicionais elas também vão sofrendo uma adaptação em função das modas. E é muito tendência mundial, mas como eu falei, o Brasil tem as suas particularidades, tem as suas características e
você pega produtos internacionais que muitas vezes são adaptados para o mercado nacional. Agora, a inovação está presente na vida da gente todo dia. Inteligência artificial, tecnologia. Como é que hoje a Limpano está se adaptando a isso? Quer dizer, vocês estão cada vez embarcando mais tecnologia na empresa, né? Com certeza. Isso é um caminho sem volta, né? A questão é com qual velocidade que as empresas têm feito isso. No nosso caso, né, a gente tem tido várias iniciativas relacionadas à melhoria de processo, melhoria de capacidade, né, de controle de produção, de controlar perdas. Isso tem trazido muito, muito resultado. Então, eu dei um exemplo esses dias, o pessoal me trouxe lá na empresa, a gente estava com um problema das tampas de alguns detergentes que, de vez em quando, na linha de produção vinha aberto, isso, obviamente, um produto aberto na caixa, vaza, estraga os outros produtos. E era uma solução que a gente estava bolando, um negócio super complicado, e o rapaz de TI escutou a conversa, ele falou, não, me dá uma semana aqui que eu acho que eu tenho uma solução. E ele, com uma câmerazinha dessas, igual de computador, que a gente bota para fazer uma videochamada, e uma dessas inteligências artificiais que a gente usa no dia a dia, ele conseguiu colocar uma solução que lê lá os 300, 400 frascos que passam por minuto, identificando as tampas que eventualmente estivessem abertas. Então, um negócio que era super caro, isso. Super difícil, ele em uma semana botou de pé com ferramentas que a gente tem. Quer dizer, simplesmente ele passou a monitorar a linha de produção. E acende uma luzinha e agora, vocês estão no Brasil todo. Como é que é essa questão da redistribuição? Assim, você falou que de características até de mercados diferenciados. Vocês hoje devem ter um produto que vende mais numa região, vende mais na outra. Como é que vocês estudam essa capilaridade do teu produto no Brasil como um todo? Como de novo, né? Com um país continental, hábitos de consumo diferentes, formas de consumo diferentes. Então, tem regiões no Brasil que o canal de distribuidor, né? No Brasil você tem um varejo alimentar, que é mais ou menos 50% das vendas de alimento e produtos de limpeza. Os outros 50% são os atacarejos, que é um conceito que cresceu nos últimos 15, 20 anos, já é 50% da venda. E com isso os consumidores se abastecem, né? Basicamente, seja para suas casas, seja para os seus negócios. Compram para revender ou compram para fabricar algum produto, alguma coisa do ponto de vista institucional. Só que existem regiões no Brasil que são muito complicadas de se chegar, né? Seja por conta de questão logística, seja por conta de não ter densidade populacional suficiente para você ter uma estrutura, um depósito próprio. Então você tem a estrutura dos distribuidores, que são as empresas que fazem a distribuição naquela região. E a gente vende no Brasil todo. Então, dependendo da região do Brasil, a gente tem que ter modelos diferentes. Então, tem uma região que a gente basicamente faço as redes de varejo alimentar, seja supermercados, seja atacarejo. Tem outras que eu tenho bastante distribuidores. Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais. É um país, praticamente um pouco menos de um terço dos municípios do Brasil estão em Minas Gerais. Você tem que ter todos os modais de venda lá. Então, eu tenho equipe própria, eu tenho distribuidor, um pouco do canal atacado. E com isso a gente vai tentando chegar no máximo possível de pontos de venda. A gente estima que hoje a Limpano chega mais ou menos na casa de 50 a 60 mil pontos de venda regularmente com os nossos produtos. E qual é a região do Brasil mais desafiadora? Que dizem que tem uns estados que são teste, né? Quando o produto dá certo lá. Existe isso na área de limpeza também? Existia. Eu diria que hoje em dia, né, com a modalidade de você poder comprar online, né, de todas as formas que a gente conhece, que a gente pode comprar, a gente consegue fazer muitas vezes esse teste hoje em dia de uma forma mais rápida e mais prática e muitas vezes mais objetivo fazendo isso online. Então, por exemplo, você falou do caso do ADD, que é um caso que eu acho que vale a pena comentar. A gente comprou a Marco ADD. A Marco ADD estava mais ou menos 12, 13 anos fora do mercado. Então, ela estava completamente fora do mercado. Você vê como a marca é forte, né? Ninguém tem essa percepção. A gente comprou um envelope com um monte de marca do registro do INPI. Não tinha faturamento, não tinha fábrica, não tinha fórmula. Nem os produtos químicos que se usavam fazer lá atrás, o detergente, existiam mais. Vários foram mudando ao longo do tempo. E a gente foi fazer uma pesquisa. Mas pesquisa é um negócio super complexo, né? De fazer pesquisa de marca, de qualitativa, com o consumidor no Brasil inteiro, para se lembrar de uma marca que já foi ícone, sinônimo de categoria. A gente fez a pesquisa online. Um valor, assim, muito baixo. Numa velocidade de 3 semanas,
e com um grau de precisão, eu diria que com 80%, 90% de acuracidade. Imagina isso antes do mundo de tecnologia, como é que a gente fazia uma pesquisa. Meses, não sei quantas pessoas no Brasil inteiro, andando, num custo infinito. Exatamente. Então, é um caso clássico de como é que a gente realmente faz esse levantamento, né, para saber como é que estão no mercado. E hoje qual é o carro-chefe? Qual é o produto que mais vende? A Limpano, por incrível que pareça, né, tem o pano no nome. Os panos, obviamente, são os nossos, né, os nossos queridos, né, os nossos queridinhos, né. Eu não posso aposentar nunca, meu avô brigaria comigo. Então, os panos são por onde a empresa começou, muito relevante. Depois a gente veio na esponja na década de 90, então as esponjas, essa aqui é uma esponja de airfryer, que é um caso de tecnologia e inovação, que a gente pode falar legal, um pouco. né? Essa é uma adaptação ao mercado, porque todo mundo tem um airfryer, né? A nova geração... Top 3 eletrodomésticos mais vendidos no Brasil, airfryer. Aí criaram e não tinha uma esponja de airfryer. Fantástico. Então, a gente lançou isso daqui ano passado. E é uma patente nossa, é a primeira esponja de airfryer do mundo. E a gente lançou uma característica do brasileiro de usar o airfryer como substituto do forno e tem ido super bem. Então, quer dizer, as esponjas são muito importantes no nosso negócio. E mais recentemente, né, os nossos ODDs de detergente e os ODDs de lavar-roupa também, que a gente tem aprendido muito, né? São categorias mais novas para a empresa que a gente tem aprendido, esse senso de humildade, a gente saber que a gente não conhece, que a gente acabou de chegar e que a gente tem a aprender, mas estão indo super bem, muito por conta realmente do reconhecimento do consumidor. E o quanto que rede social influencia nesse tipo de produto? Porque é um produto de consumidor final, né? Quer dizer, você trabalha para o consumidor final. Como é que é a rede social? Muito, para o bem e para o mal. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado em relação à qualidade, do que a gente está entregando, do que a gente está prometendo, do compromisso que a gente está assumindo com o nosso consumidor. Hoje em dia, isso daí numa escala potencializada, justamente por conta desse velocidade com que o mundo online, de fato, né, as coisas transacionam. Então, a gente faz muita comunicação online, a gente faz muita comunicação com esse público que hoje em dia realmente sabe comunicar e sabe né, poder utilizar, mostrar utilizando o produto de forma verdadeira e sincera. Então, é uma forma diferente que a gente, obviamente, também tem que acompanhar para estar atualizado. E a participação em feiras? Né? Vocês há pouco tempo participaram, né, da Expo Food. É realmente essencial para você ter... Porque lá está o teu comprador, né? Quer dizer, Não, são muito importantes as feiras. No Brasil, novamente, né, tem feiras muitas dessas feiras regionais. Tem uma feira nacional e tem as feiras regionais. E o nosso negócio é um negócio B2B2C, né? Uhum. Eu vendo para um varejista que vende para o meu consumidor. Salvo as vendas online, que pode também ser via marketplace ou via site direto, mas no conceito macro é um B2B2C. Então, a gente precisa estar próximo das redes dos nossos clientes, no ambiente que a gente, fora do dia a dia, que a gente está ali só transacionando, né? Para a gente ver o que está acontecendo de tendência. Então, eu adoro essas feiras e o principal intuito dessas feiras nossos é a gente entender o que eles estão percebendo de mudança. Afinal, as mudanças estão rápidas, estão intensas. E que a gente precisa, a quatro mãos, entender o que o nosso consumidor quer. Ele me ajudar a dizer, Alex, olha, o produto está muito alto, tem como diminuir um pouco? Porque a minha gôndola, eu precisei diminuir o tamanho da minha gôndola para caber mais produto. Por exemplo, ou na questão de caixaria, para eu poder usar meus porta-pallets na loja, a gente consegue melhorar de alguma maneira? Ou, poxa, eu estou percebendo que a fragrância X tem vendido em cosméticos. Você acha que essa fragrância funciona na limpeza? E a gente com isso consegue ter essa troca qualitativa para entender, no final do dia, o que a gente vai levar para o nosso consumidor. Então, essas feiras são super importantes. Essa do Rio aconteceu semana passada, foi um sucesso. É uma feira muito tradicional, uma feira importante. O varejo do Rio é um varejo relevante e um varejo que, muitas vezes, ele dita tendência em relação a outros varejos no Brasil. Então, foi uma ótima oportunidade da gente estar junto. É porque, sem dúvida, você, por mais online que a vida esteja, o contato pessoal é insubstituível. Né? Quer dizer, nesse momento você pode conversar com um atacadista, ou com um dono de supermercado, ou com um sujeito que está ali na linha de frente. Eu acho que é fundamental, né? Esse produto, ele surgiu de uma conversa de uma feira, quando uma rede de varejista comentou comigo que ele estava vendendo airfryer na loja, que a venda de airfryer dele, o aparelho, ele é doméstico, airfryer, estava vendendo muito. Aí eu comecei a perguntar, vendendo muito quanto? Há quanto tempo? A venda cresce? Não cresce? E aí eu falei, vem cá, como é que esse pessoal está limpando airfryer? Eu cheguei na minha casa, a moça me ajuda, falei, como é que a gente limpa? Não, eu pego a esponja normal e limpo airfryer.
Só que tem uma tecnologia, né, Fraia? Você usa uma esponja normal. Você vai acabar com a tecnologia. Você vai acabar com a tecnologia, porque você vai estragar os componentes ali do esmalte, ou seja, do material ali que mantém justamente aquela característica do produto não ficar grudado. Eu falei, caramba, deixa eu pesquisar se tem alguma esponja de air fryer. Isso, não achei nenhuma no mundo. Então a gente, surgindo numa conversa dessa, a oportunidade de lançar uma esponja de air fryer, e esse é o lançamento que surge nesse tipo de oportunidade. Não, isso é muito interessante, né? Ótimo. E está bem aceito no mercado? Super. E é um produto que vende muito online. Isso é uma característica interessante, porque né, no varejo existe essa coisa um pouco mais demorada, que é normal, da questão logística, da entrega, do cadastro, e que no online é super prático e fácil. Então a gente começou vendendo muito no online, depois começou a vender bastante no varejo tradicional também, e vai super bem. Agora tem muito desafio de gôndola, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil tem um desafio de redistribuição, né? Porque o transporte aqui, né, a gente é um país continental impressionante, né? Super complicado. Você tem problema com segurança, você tem problema com distâncias, né? Com produto tributárias. Tributário, né? Diferença até de tributário entre um estado e outro, né? Então são muitos desafios todos os dias, né? Todo santo dia a gente tem o que se divertir lá, não podemos reclamar em relação a isso. A diversão é garantida. Mas agora o maior desafio da indústria hoje qual é? Do momento, né? Eu diria que muito bem colocado, André. Eu diria que no momento é o Brasil, falando no meu caso como indústria, 64 anos, fabricando mais de 90% do que a gente fabrica, é a gente conseguir ser competitivo. Eu tenho bastante receio do caminho que a gente tem ido, das dificuldades que o Brasil tem colocado para quem quer produzir e agregar valor. O Brasil é ótimo de commodity, ótimo de agro, super competente, é um mérito incrível nisso, mas quem é a indústria que é transformação no Brasil, você tem muitos desafios que oneram o nosso produto. Então, a gente tem esse desafio do momento de a gente conseguir continuar, ser competitivo. Afinal de contas, o mundo é aberto, o mundo não tem mais barreiras, o que você compra na internet, você não sabe se veio do Brasil ou se veio de algum outro país, do outro lado do mundo. É verdade. E chega super rápido também, você não consegue muitas vezes identificar de onde veio. E isso gera concorrência e o Brasil não pode perder isso, porque a indústria é capacidade de empregar grande, quanto mais você agrega valor na cadeia, mais você paga imposto sobre valor agregado, que é muito bom, né, para as instituições e para o governo poder realmente ter receita. Se a gente começa a perder isso, eu tenho um pouco receio assim, de que a gente tenha um dever de casa para melhorar. Sem dúvida, eu acho que principalmente o Rio de Janeiro agradece uma indústria que permanece aqui, né? Eu acho que isso é espetacular, porque o Rio, infelizmente, tem perdido algumas indústrias e eu acho muito bom poder divulgar uma empresa que é essencialmente aqui do Rio de Janeiro. Não, obrigado. Para a gente é um orgulho. Quantos hoje colaboradores tem? A gente, praticamente 1.000 funcionários na empresa, a maior parte, quase, diria, 800 aqui no Rio de Janeiro. São 2 fábricas. E aí você comentou uma coisa muito interessante, que eu trabalho há 32 anos na empresa, nunca trabalhei em outro lugar na minha vida. Saí da faculdade direto, aliás, antes da faculdade eu já ia lá trabalhar, mas a faculdade foi direto para Limpando, nunca trabalhei em outro lugar. E eu me lembro da gente ser uma indústria e os nossos vizinhos todos serem indústrias. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum vizinho indústria. Então os nossos vizinhos hoje são CDs, galpões logísticos, que fazem a última milha, a entrega de produtos que são fabricados em outros estados ou em outros países. Então, o Rio de Janeiro realmente se distanciou de ser um estado industrial e eu lamento por isso. E eu acho que a gente novamente tem um dever de casa aí para a gente poder retomar. Afinal de contas, o mercado do Rio é extremamente pujante, é um mercado muito representativo, a gente tem vários portos, a gente tem uma infraestrutura, a gente tem acesso, mas a gente realmente se distanciou de quem quer empreender na indústria aqui no nosso estado. E eu acho que, principalmente, você vê a responsabilidade social de uma empresa, eu acho que é a empregabilidade, né? Quer dizer, são 800 famílias do Rio de Janeiro que dependem, né, da Limpando. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado, né? Porque eu acho que essa é a verdadeira responsabilidade social. Você dá um emprego para as pessoas, né? Dá para ela uma forma dela viver bem. Isso eu acho muito, muito bom. Parabéns aí por manter a empresa, o Rio agradece, né? Muito obrigado. Para terminar essa nossa conversa, que mensagem deixaria para uma pessoa que quer começar a empreender no setor industrial aqui no Rio de Janeiro, ou no mercado de limpeza? A gente sempre termina a conversa perguntando qual é a dica de ouro. Olha,
Outro dia eu estava com um grupo de jovens, semana passada, lá na empresa, empresários pequenos, empresários do Rio de Janeiro, aqui da Baixada. E a gente estava conversando um pouco sobre isso que você falou. Assim, a gente empreende por necessidade. Né? Empreende por necessidade de que eu preciso, né, levar alguma coisa para minha família, porque eu acredito em um projeto, porque eu acredito num propósito, porque eu acredito numa oportunidade, então alguma necessidade que seja sua, seja de alguém que você está querendo suprir. Mas você só continua empreendendo por convicção. Então, a necessidade, uma vez suprida, você só continua com esse desejo se você tiver convicção naquilo que você está fazendo. Então, esse seria o meu recado para quem quer começar, seja ele em qualquer setor, limpeza ou não limpeza, no nosso Rio de Janeiro ou não no Rio de Janeiro, é você continuar acreditando, porque é só assim que a gente vai conseguir crescer. A convicção traz a paixão, né? Quer dizer, você tem que gostar muito do que faz e fazer muito bem feito, né? Sempre. Eu acho que é sempre isso. Sempre isso. Muito obrigada, a conversa foi ótima. Conhecemos uma empresa que é genuinamente carioca aqui do Rio de Janeiro, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, foi muito bom. Se você gostou dessa nossa conversa e quiser saber de outros temas e outros assuntos do Rio de Janeiro, Band News FM e todas as redes sociais do Lead Rio de Janeiro.